Desde 2014 a gente teve jogos como Bloodborne, The Witcher 3, Far Cry 4, todos jogos com uma história profunda e séria, e até hoje são aclamados como obras incríveis, e nenhum deles tava ali pra fazer graça. Só que no meio deles tinha o Sunset Overdrive, um jogo que o apocalipse aconteceu por causa de um refrigerante. Guaraná tá foda. Ninguém tava esperando por um jogo assim, mas talvez foi por isso que ele foi um dos melhores jogos do 360. E foi isso aqui que todo mundo viu no trailer. Oh, calma aí. Esse daqui não é o Sunset Overdrive. Esse aqui é o Sunset Overdrive. Todo o ambiente, ele tava cinza, mas quando esse cara que chega, fica com uma atmosfera muito mais leve e engraçada. De cara, ele já mostrava que não queria ser um jogo sério. Sunset Overdrive, ele tem um visual marcante, uma mecânica totalmente diferente. É uma gameplay frenética que você desliza fazendo manobra enquanto mata mutantes. Ele tem uma história que é muito engraçada e ridícula, porque ele tem muito do humor de fazer uma quebra de quarta parede. Peraí. Como vamos nos comunicar com Sam se não temos telefone? Ah, você sabe. Tecnologia. Tecnologia? Não vamos complicar É, filhona, deixa o jogo rolar, pode crer? Vamos ficar suave? Então ok. Vou voltar pra base e sumir magicamente quando você estiver no controle. Era uma história que era boa, mas rasa. Tinha missões que eram divertidas de se jogar e eram até que bem criativas, mas que ficavam repetitivas. E dá pra imaginar o que aconteceu. Ele foi um fracasso. Algo tão bom, mas que nada se sobressaía. Ele tinha tantos pontos bons como ruins. Foi um jogo mediano. Caraca, mas como que apesar desses problemas, ele ainda é o melhor jogo do 360. Até hoje eu lembro como eu conheci esse jogo, porque foi de uma maneira muito idiota e totalmente por acaso. Quando eu era pequeno, minha única diversão era um Xbox 360 com drift no controle e a Gulart. Eu não tinha lá muitas referências de jogos, até porque eu tinha muito pouco jogo, devia ser, sei lá, uns 3 no máximo. E um deles era o Call of Duty Ghost. Eu adorava jogar a campanha desse jogo, era muito legal você ficar rejogando ela. Porque, caralho, ela era muito legal de ficar se jogando, mano. Caralho, olha isso aqui. Caralho, pior que é foda mesmo, né, mano? Eu acho que eu vou rejogar de novo. E uma dessas vezes que eu tava jogando Call of Duty, eu também tava assistindo um vídeo do Gulart junto. E de canto de olho, eu vi o Sunset Overdrive. Era um jogo que eu nunca tinha visto nada parecido com aquilo. Era tão, caralho, diferente, tão carismático, que na hora eu quis jogar ele. E no dia seguinte, eu implorei pra minha mãe pra ela comprar a porra do jogo. E quando eu dei play, a história era bem diferente do que eu tava pensando. Sai de mim! Esquecido! Porra é essa? E é assim que tudo começa, desse jeito aqui maluco. E todo mundo que bebeu aquele refrigerante virou esses mutantes. E esses caras aqui são os Overcharged Drinkers. Ou melhor falando, os ODs. E quanto mais Overcharged eles bebem, mais mutantes eles ficam. Pô, agora a gente tem que se preparar pro apocalipse, né não? Então vamos começar mudando esse personagem aqui. Que no meu caso, vai ser um bombado de calcinha. Depois da Fisco ter ferrado com tudo, ela deixou a cidade inteira em quarentena. Agora a gente tem que descobrir alguma forma de escapar de Sunset City. Só que caralho, mano. Pô, a gente não sabe nem como sobreviver ainda. Caralho. Pô, o que nós faz, mano? Caralho, cuzão. Ó, se vira aí, mané. Uou, caralho! Que bom que eu não fui embora, mandou bem demais, mano! Ah, qual o seu nome? Pô, eu sou o Jack. E ele é o... ok. Ele é o amigo do Jack, eu acho. Pô, tamo meio perdido aqui. Você não consegue dar um help pra nós, não? Siga-me!
O velho ali tava falando pra nós que, aparentemente, o diferencial desse jogo é que, pra sobreviver, não é lá de uma forma muito comum. Ele tá falando que vai ensinar pra gente a habilidade mais essencial e irada de um apocalipse. E não é conceito básico de sobrevivência. Cara, isso seria idiota, velho. Quem que precisa disso? Ele vai ensinar algo muito mais importante pra gente. A como fazer grind. Pô, mas o que é grind? Ele não falou. O grind, ele é a mecânica principal do jogo. E sem ele, o Sunset Overdrive só não existiria. Porque é essa mecânica que faz esse jogo ser tão bom. É como se fosse um parkour, só que muito mais estiloso. Não é só você pular e cair numa carroça de feno. Você vai deslizando por todo o cenário, pá, no freestyle. Não é algo difícil de se aprender. Quando você pega o flow da parada, caralho, esse jogo ele fica muito bom. A gameplay ela é muito frenética e você tem que ser rápido pra acompanhar ela. E fazendo grind pelo mapa enquanto mata os ODs, ele é divertido pra caralho. Porque essas duas mecânicas se complementam muito bem. Fica algo extremamente relaxante. E você basicamente desliga o cérebro e só joga. Quando você vai jogando, você percebe que fazer grind aumenta o seu medidor de estilo. Tá sempre em movimento. Fazendo grind e matando ODs desbloqueia amps no seu personagem. São habilidades adicionais para deixar o grind mais irado. E para cada nível do medidor, os amps vão ficando cada vez mais insanos. Se você pula muito em carro, o jogo ele percebe isso e te dá amps para deixar essa parada de pular em carro muito mais foda. Pô, sinceramente, sem o grind, esse jogo ele não seria nada. Valeu aí, Walter! O grind ele é essencial porque não existe nenhuma outra forma de se defender sem ele. Não existe um sistema de stealth ou qualquer outra coisa assim. Quando você anda, só não funciona. O personagem ele fica muito lento. E dá até pra ver que quando você tá no chão, todas as animações elas ficam mais lentas comparado por causa do grind. Os criadores literalmente queriam te mostrar que fazer grind é o que vai te deixar vivo e é a coisa mais irada que tem pra fazer. Tanto que em todo lugar que você olha, tem como fazer grind. Isso foi tão bem planejado que dá pra atravessar a cidade inteira sem encostar um pé no chão. Até que existe um sistema no jogo de fast travel, pra você ir de uma ponta a outra no mapa sem ter que usar o grind. Você basicamente se teletransporta. Só que é tão maneiro, tão da hora fazer grind, que o fast travel acaba sendo inútil. É a mesma coisa que você tentar jogar os seus likes, tentar pular pra parte que você já tá forte e você sabe como matar o boss. A graça não é matar o boss, é você ter que morrer 30 vezes pra ele, descobrir uma arma, um jeito mais fácil de derrotar ele, pra morrer de novo, pra finalmente conseguir matar esses dois arrombados aqui do caralho. A graça do jogo tava no caminho, não no destino. Caralho, filosofei. Bate aí, Aristóteles! Caralho, pior que essa parada aqui é realmente muito útil. Bom, agora que a gente aprendeu a fazer o grind, eu acho que no mínimo a gente tá devendo um favor pro cara. Pois você é louco, hein, Walter? Pior que você é bonitinho, né? Pô, como que nós resolve essa parada aí, irmão? Ele só pediu pra gente arranjar peças para o avião que ele tá fazendo. Bom, pelo menos a gente tem uma forma agora de escapar, né? Pior que o grind, mano, ele não é algo muito assim novo pra mim. Eu já joguei outros jogos que tinham uma mecânica parecida e eu não sei dizer bem o porquê, mas caralho, todos eles sempre me chamavam muita atenção. Bomb Rush, Skate 3, Jet Set Radio e até o Tony Hawk's do PS2. Caraca, nossa, pior que eu gostava muito desse jogo. E se eu continuasse falando, a lista só ia aumentando. Pra cada um deles tinha um jeito diferente de fazer a manobra e era muito legal ir testando. Ainda mais quando você explorava o mapa e do nada lançava um 180 Hell Flip com nose manual sentado no corrimão. Escutava aquele sonzinho lá do Tony Hawk's, isso, mas você está ligado que som que é? Era muito bom, porque tinha um freestyle naquilo. Era um tipo de liberdade maneira. E se você já viu meu canal, você tá ligado que eu piro muito com isso. Se o jogo ele te dá muita liberdade pra jogar do seu jeito, cara, já é algo que eu já fico assim, abismado, já acho muito irado. Tanto que eu fiz um vídeo só falando sobre jogos que te dão essa liberdade, cara. E eu trabalho um pouco nessa ideia, tentando falar de onde que veio, como começou, como estão os jogos atuais, quais são os jogos que mais têm liberdade. Pô, esse vídeo aqui ele tá muito legal, pô.
recomendo, tá? Recomendação do Jack. Mas as manobras desse tipo de jogo realmente te davam uma liberdade pra jogar do seu jeito. Todos eles têm um sentimento, uma fórmula de que não importa se você errar. Óbvio que se você errar, você vai cair e vai perder o combo. Mas é só subir de novo e continuar fazendo o que você tava fazendo. E, pô, isso é muito irado. Não era punitivo. E não tinha por que ser. Caralho, só pensa que merda. Você tá ali no Skate 3, você cair, o seu personagem ele quebra a perna e agora você tem que esperar ele ficar melhor até você continuar andando de skate. Tá ligado, mano? Pô, ia ser muito idiota. E diferente desses jogos que eu falei, o Sunset, ele só reforça mais a ideia de que não importa se você errar, quando ele literalmente te recompensa pelo que você faz com os anos. O que eu quero dizer é que, acima de tudo, o grind é o que mais sustenta esse jogo, porque ele te dá um passe livre pra jogar do seu jeito, porque não tem um jeito certo de fazer grind. Uau! Isso foi incrível! Você é tipo um super-herói ou algo assim? O quê? É só por causa da forma como se move, das coisas que faz. Bom, boa sorte. Meu nome é Sam, e já que você me salvou e tudo mais, me permita fazer alguma coisa por você. Não, só se você souber onde eu encontro uma hélice. Uma hélice? Tá, então você tá me dizendo, se a gente ajudar esses teus amigos aí nerds, eles arranjam uma hélice pro avião. Tá, né? Vamos lá então. Onde que ele está? Me siga! Mas a gente ter aprendido a fazer grind foi só a porta de entrada pro jogo. Porque agora a gente consegue explorar toda a Sunset City. E o jogo, ele meio que se chama de Awesome Apocalypse. Ou Apocalipse Radical. Isso significa que não é pra ele ser um jogo com uma atmosfera sombria. É o inverso disso, na real. É pra ser ridículo. E caralho, eu adoro isso. Eu comentei ali de leve do Tony Hawk's, do Bomb Rush. Só que nenhum desses jogos era tão engraçado como o Sunset Overdrive. O grind é realmente bom, só que não é só isso. O que me fez eu mais gostar desse jogo foi o humor dele. Tem um narrador... Nossa, filho da puta. Tem um narrador aqui nesse jogo que ele tá sempre conversando com a gente a história inteira, basicamente. Cara, ele é um puta de um cuzão. Ele é um otário, um babaca com a gente. Ele tá sempre falando como a gente é burro e não sabe jogar a merda do jogo. Caralho, isso foi muito irado, mano. Pra 2014, esse jogo, ele ser inteiro dublado é muito foda. É muito legal que os personagens, eles não interagem com a gente como se fosse um jogo. Eles interagem com a gente sabendo que eles estão dentro de um jogo e eles fazem piada com isso, tá ligado? Caralho, isso é muito maneiro, mano. Quantos jogos vocês já jogaram que eles tinham essa parada de fazer uma quebra de quarta parede? Eu acho que eu nunca tive experiência jogando um jogo assim e ter esse tipo de humor. É o que faz esse jogo ser único pra mim e até melhor que muitos outros jogos. E eu não tô querendo dizer que jogos sérios são ruins. É que eu sinto uma falta de jogos que são engraçados. Jogos idiotas ou toscos, tanto faz do jeito que se fala, sempre foi algo que eu gostei. E Duke Nukem é o que eu diga. Esse jogo ele tem uma história que é podre e muito ruim. E sinceramente, até o bruto do gameplay dele, que é você pegar uma arma e atirar em monstro, é chato até. Não é tão legal assim. Mas ele acertou muito bem no humor. E o personagem principal, ele é aquele estereótipo do o homem pra caralho, é o homem hétero. E, caralho, isso dava umas situações muito da hora, tá ligado? Ficava um bagulho engraçado. E por muito tempo eu até não gostava quando um jogo tinha uma história. Eu achava muito entediante, tá ligado? Porra, eu quero jogar, tá ligado? Eu não quero ficar lendo o texto. Só que agora eu sinto que eu tô passando por uma fase de amadurecimento. Tanto pela idade que eu tô agora, e isso tá refletindo diretamente como eu vejo jogos hoje em dia. Eu fui aprendendo a gostar de coisas que antes eu odiava. E com o tempo, eu fui tendo novas experiências e acabei curtindo um jogo com uma boa narrativa. Cara, eu acabei de zerar The Last of Us, tá ligado? O jogo, ele é o drama, a história é boa e, caralho, eu acho que se fosse eu de alguns anos atrás, eu acho que eu não jogaria esse jogo porque ele tem uma narrativa, tá ligado? Bom, vocês dois aí fazem o teste, vê se essa parada aí desse avião funciona. E, mano, traz uma ajuda aí pra cá, na moral, mano, essa cidade é muito chata, cuzão. Bom trabalho, Pivete. Muito bom. Volta! É muito rápido!
vai fazer falta. Seu puto mal-humorado. Desculpa, Floyd. Só queria salvar ele. A melhor coisa é continuar sendo você mesmo. Continue com essa ginga. Beleza? É. Aí, Walter falou sobre esse cara, chamado Brill Cream. Disse que ele era o cara mais inteligente daqui. Se encontrar esse cara, aposto que vai saber como escapar da cidade. Walter disse que há sinais de rádio amador vindo do museu japonês aqui perto. Pode ser ele. Vai verificar. Tem até uma parte da história que, caralho, não tem como esquecer, que o nosso personagem morre. Ele tava ali numa cena heróica, tá ligado? Ele morreu tentando ajudar os amigos, só que a cena foi tão clichê que ele volta nos créditos. Esse é o fim? Tá falando sério? De quem foi essa ideia? Sua? Eu mereço um final melhor. Eu tive uma ideia. Aí, rebobina aí, compadre. E volta a vida como se nada tivesse acontecido. Agora, olha, tem um robô destruindo a cidade, você tem que ir lá salvar. Você tá entendendo o que acabou de acontecer? É disso que eu tô falando. É sem pé nem cabeça. A história desse jogo é uma narrativa exagerada, mas de propósito. Isso é muito louco. Falando de narrativa, se eu tô procurando assim uma história com um aprofundamento, com plot twists, não vai ser nos NPC que eu vou achar. Porque você não tá ligado do quão raso eles são. Além da história do Walter, as histórias que vêm se seguindo, elas são muito fracas. Nenhum personagem tem um peso real. E sempre que outro aparece, é só como um alívio cômico. Eu até acho que isso combina com a vibe da gameplay do jogo em si, e não chega a ser exatamente um problema. É o que eu tô falando basicamente toda hora. Não ter um aprofundamento nos personagens é o que faz esse jogo ser tão casual de se jogar. Vira uma experiência só leve. E a partir da morte do Walter, a gente vai conhecendo os outros grupos de sobreviventes que tem pela cidade. Pô, até que eles são bem diferentes um do outro e tem meio que ali as suas características, tá ligado? Pô, isso é bem legal. E o próprio grupo do Sam, caralho, né? Parando pra pensar, esse cara aqui parece um brother meu, mano. As pirâmides do Egito, cara. Cara, o nome do Sam agora vai ser o Gabriel Gomes. Nossa, é engraçado, né, mano? O grupo do Gabriel Gomes é um bando de adolescente mimado que a gente faz umas missões muito toscas pros caras. Como pegar uma água filtrada pro carinha beber. E aí ele ajuda a gente. Aí tem a outra, salva o meu cachorro, ele tá perdido em algum lugar. Você vai atrás do cachorro da guria, você chega lá, bum, cachorro roubou. Pô, como que eu vou levar ele? Não, suave. Você vai pegar aqui uma arma e vai pegar um ursinho. Aí você joga o ursinho e o cachorro vai atrás. Não era óbvio que você tinha que fazer isso? É muito tosca a missão do grupo do Gabriel Gomes. Tem o clube de RPG. Esses caras, mano, eles não quebram o personagem por nada. Os mano tá no meio do apocalipse e eles estão achando ali que tá na era medieval. Tá achando que tá jogando ali o Mordal, Chivalry 2. Tá achando que tá no Kingdom Come Deliverance, né? Seus boiola. E o líder deles é o Celtic. Também tem as Las Catrinas, que elas ficam no hospital protegendo algumas crianças. Que por mim é o grupo mais fraco que tem. É o mais chatinho entre eles. E foda-se, né? Não gosto delas. Mas ela tem uma das missões mais da hora do jogo. Que a gente precisa proteger uma banda de rock enquanto a gente luta contra os ODs. Então, pô, música tocando. E ali a gente matando os ODs. Pô, essa missão é realmente muito irada. Sou eu aqui no meio da edição, só pra falar que, rapaz, essa Lacatrina aqui é safada, essa bicha. Tava aqui pegando as footage do vídeo e tem essa parte que ela dá um tapinha na bunda do mano. Olha eu até voltando ali o vídeo, que eu não acreditei nisso. Rapaz, essas Lascatrina aqui é danada mesmo, bicho. Como pode? Bicho safado. Inclusive, o cara que tá tocando é uma pessoa real. Quando eu descobri isso, foi muito irado. E o último grupo que a gente encontra são os escoteiros samurais, que é do grupo do Brill Cream. O cara que o Floyd disse podia ajudar a gente, então a gente já tem ali uma certa pista pra onde tem que ir na cidade. Só que quando a gente vai atrás desse Brill Cream, os escoteiros dele falam que o cara tá sumido há um tempo, se perdeu aí. Só que tem uma parada específica que eles falam do Brill Cream, é que ele é um especialista em sobrevivência, que não importa a situação, ele vai sair vivo. Todo mundo sempre fala a mesma coisa. Ah, que o Brill Cream é foda, que o Brill Cream é sei lá o que lá. Então bora ver isso aí, vamos achar esse cara e ver qual é do bagulho.
eu acho que agora é o momento que eu preciso falar de um assunto muito importante pra vocês. Então, presta atenção, por favor. Ó, Subway Surfers aqui, ó. Você quer IA? Aqui, ó, o meme de IA. Então presta atenção, por favor. Olha todas essas pessoas aqui do meu lado. Você sabe o que todas elas têm em comum? Todas elas acreditaram e apoiaram esse canal se inscrevendo. E as primeiras 1000 pessoas eu vou emoldurar num quadro pra sempre lembrar das pessoas que fizeram isso daqui acontecer. Mas pro final do vídeo eu vou explicar como que funciona essa parada e como que você pode estar nesse quadro. Só que, cara, eu sei que se você tá aqui até agora, você tá curtindo o vídeo, você vai mesmo ficar de fora. Um clique pra você vale muito pra mim. Se eu fizer nada disso, você tá curtindo o vídeo, pra mim tá valendo pra caralho ainda. Foi mal atrapalhar esse vídeo. Eu prometo que não vai acontecer de novo nesse vídeo. Nos outros vai. Pode voltar a assistir. Esse é foda. Foi um trampo, mas pô, acho que nós conseguimos achar, hein? Acho que ele deve estar aqui. Real Cream, eu tô aqui pra te salvar. Isso é muito gentil da sua parte, mas estou esperando minha tropa vir me salvar. Irmão, você tá chapando? Foi o teu escoteiro que mandou a gente aqui? Você é burro? Ainda assim, acho que vou esperar. Tá, tanto faz. Só abre isso daí logo. Ai. Especialista em sobrevivência, né? Vamos tirar ele logo daqui, mano. Os escoteiros tinham falado mesmo que o cara era profissional em sobrevivência, os caralho, porra, e eu não botando fé. Olha o estado que ficou o maluco dentro daquele caminhão ali. Olha. Olha o jeito que a gente tem que levar o coitado, mano. Se deixasse ele mais um tempo ali, já dava pra amarrar aqui na cintura, ó. Fazer igual o Mimir. O Mimir do God of War. Pode ficar isso daí pra você. A gente só quer saber como que faz pra sair dessa cidade. Este é um problema difícil. A Fisco bloqueou as rodas de saída. Eu acho que não tem saída. Não é possível, fala sério. Merda! A menos que... Me dê um lápis. Papel. Aqui, pronto. Leve esses planos para o Inácio, chefe construtor naval. Por que você deu isso Está pra ele? perto do porto. Era eu que tava falando. Esse cara vai construir um navio? Oi. Melhor que isso. Aí, ele vai lhe dar uma forma de sair da cidade. Nem quero participar. E sobre os personagens, era isso daí que eu tinha pra falar, basicamente. Só que eu ainda preciso achar aquele cara lá que faz o barco pra gente sair da cidade. Só que eu ainda tenho um ponto muito importante pra falar pra vocês. Que até agora, eu só exaltei como esse jogo é bom. Só que no começo do vídeo, eu falei que ele foi um fracasso. Vocês lembram disso, né? E, caralho, olhando agora, eu tô falando há exatos 23 minutos e 5 segundos. Olha eu rebolando ali. Irada. De como eu gosto do jogo. E não é possível que ele seja um fracasso. Então, por quê? Porque esse jogo que tem tanta coisa boa é um fracasso. Não faz sentido. Eu acho que o principal problema do jogo é como as fases foram feitas. Eu não comentei muito sobre elas, porque elas são diferentes uma da outra, só que todas têm mesmo que a mesma alma. E até agora, pra esse jogo, pô, daria uma nota 8. Mas um problema como esse, que tá durante toda a gameplay, não tem como evitar. Então, por isso, ele é uma nota 7. As fases, elas são divertidas, mas parece que você só tá fazendo a mesma coisa de novo. Caralho, fica muito enjoativo. Você percebe que tá acontecendo um padrão. Você fala com o NPC, chega num lugar e tem que matar uma horda de odês. Aí você entrega o que te pediram e fim da missão. Tirando as fases que realmente acontece algo diferente, isso acontece durante todo o jogo e não dá vontade de querer jogar por muito tempo. Não faz sentido um fator tão importante de um jogo, que são as fases dele, ser tão ruim. Então eu tenho duas teorias para isso ter acontecido. A primeira coisa é que pra zerar a campanha, você precisa de umas 10 horas, assim, no máximo. Só que eles alongaram tanto tempo de gameplay que eu não sei por que fizeram isso, mas foi de uma forma porca. E que 4 horas é só a gente fazendo a mesma missão, mas mudando o lugar. E se o jogo ele fosse menor, mais compacto, sem essa enrolação, eu acho que ele não seria
tão odiado como ele é agora. Foi realmente um planejamento mal feito. Por isso eu acho que ele é uma nota 5. E a segunda coisa que eu penso quando eu vejo as fases do jogo, eu sempre penso no online do jogo. Você joga ali com teus amigos e defende de várias formas. É uma ideia legal e que funciona fácil. E eu vejo que o looping de gameplay pro modo online funciona muito melhor do que a gente jogando o modo história. Você repetir ali a fase várias vezes, matando várias hordas ali com teus amigos, é uma experiência mais palpável do que ficar repetindo a mesma missão no modo história. Como se as fases foram feitas realmente só para esse modo online. E eles acabaram fazendo esse modo história como um extra do jogo. E por isso ele parece tão corrido. E eu sei que é uma afirmação louca e completamente sem fundamento, mas é a única coisa que passa na minha mente para a história desse jogo ser tão rasa. Não dá pra falar que foi culpa dos designers do jogo, mas caraca, eles acertaram no humor, acertaram na ambientação, mas na história, um ponto importante de um jogo, que eu sei que não foi o foco deles para esse projeto, mas ainda assim, um ponto importante foi, caralho, tão ignorado assim, só não faz sentido pra mim. É realmente uma história que é fraca e sem conexão nenhuma com os personagens. E, caralho, mano, pra mim, esse jogo é realmente uma nota 5. Uma nota média pra um jogo que não foi nada além do mediano. E o principal fator desse problema é que não dá vontade de querer jogar por muito tempo. E tá certo, só que essa é uma frase que eu não concordo. Não pra esse caso e não pro Sunset Overdrive. Óbvio que faz sentido você achar que um jogo é bom se você consegue ficar várias e várias horas jogando ele e ainda querer jogar mais. Isso faz sentido pro contrário. Se você cansa de jogar, então o jogo ele não fez seu papel de te prender nele. Então ele não é bom. Só que no caso do Sunset Overdrive, o que ferra com ele é que ele tem tantos pontos bons como negativos. E você tem que passar por muita coisa ruim até realmente chegar na parte boa do jogo. Só que tá aí a parada. Eu não vejo o Sunset Overdrive como um jogo pra você pegar do começo ao fim e zerar ele. A gameplay dele não parece que foi feita pra isso. Parece até uma parada meio arcade, que você joga ali um tempo, você aproveita ali a gameplay, depois sai, tá ligado? É realmente algo que você faz ali esporadicamente por um tempo até você realmente zerar. É igual a um hobby. Jogar é um hobby que você faz quando quer e não tem compromisso naquilo. E não tem nenhum problema você parar de jogar e voltar depois. E parece até algo assim, absurdo que eu tô falando, mas é lógico. Tem muita coisa que dá pra resumir de uma forma simples. Se você não tá gostando, cara, você para. Deu vontade de novo, você volta. Você quer continuar jogando? Então, caralho, você continua. Aquele cara, ele realmente tava fazendo um barco, cuzão. Como pode? Porra, mano, a gente conseguiu nem fodendo amigo do Jack, cara. A gente mandou bem. Porra, mano, inclusive, Ada, porra, acho que até agora eu não sei o seu nome. Porra, caralho, qual que é o seu nome? Caralho, porra, o que tá pegando? A gente acabou de passar pelo inferno lá. Por que você iria querer voltar? Antes de tudo começar, nunca levei a vida a sério. Aí a noite do terror aconteceu. Eu sei que isso pode soar estranho, mas minha vida não começou até o mundo acabar. E se eu disser não? Sim, senhor capitão, segure firme, estamos dando a volta! E as fases foi o problema que eu mais vi as pessoas falando do Sunset Overdrive. E como elas são repetitivas. Só que eu não senti muito isso. Quando eu tava jogando e as coisas realmente estavam ficando entediante, acontecia uma parada tão maneira que de verdade eu até esquecia a coisa chata que tava acontecendo. Às vezes o jogo ele fica parado, só que ele ainda consegue te engajar muito bem e te fazer querer continuar jogando. E o que eu disse de jogar esporadicamente, eu não fiz essa parada. Eu só zerei o jogo, mesmo ele sendo repetitivo, porque ele ainda é engraçado e nem à toa que eu zerei esse jogo mais uma vez esse ano, até bem antes de gravar esse vídeo. Eu passei pelo 360 e eu zerei ele, zerei no Xbox One e a última vez agora foi no PC, pô. E esse jogo, ele ainda conseguiu me manter, tá ligado? E pra quem também não gostou do jogo por esses motivos, a
pessoa também não tá errada. E é essa a parada que eu mais odeio na comunidade de jogos. Não dá pra você gostar de algo se outra pessoa não gostou também. Caralho, ridículo. E agora eu quero entrar num papo cabeça com vocês, mano. Porque pensando nesse assunto, tem muita coisa que eu já concordei antigamente que é só muito idiota. As pessoas são muito manipuláveis, tá ligado? Quando eu era menor e eu vi alguém falando mal de um jogo, eu só aceitava aquela opinião. Strand Game, a nova proposta que chegou para abalar o mercado. Tá, então Death Stranding é um jogo de bosta. Eu nunca vou jogar ele, eu odeio essa parada. Só que agora, recentemente, quando eu tive a oportunidade de jogar esse jogo e jogar de verdade mesmo, ele não era aquele lixo completo. Death Stranding, ele tem uma história que eu não gostei. Esse é o ponto que as pessoas mais gostam. Só que eu ainda assim não gostei. Não tinha peso nas suas ações. Eu não consegui gostar de nenhum personagem de lá. Mas eu gostei da gameplay do jogo. Ela não é perfeita, mas eu ainda me diverti jogando. E a gameplay foi o ponto que ele mais atacou, que ele não gostou de forma nenhuma, por ser o simulador de correio, tá ligado? São só duas opiniões diferentes. E caralho, não tem problema nisso. Por isso que eu, depois de tudo que eu falei, eu ainda quero que vocês testem o Sunset Overdrive, pra vocês terem a sua opinião. Até porque esse jogo, ele é uma puta incógnita do 360. Se ir perguntando pras pessoas sobre esse jogo, sempre vai ser 180. Ou é o jogo mais superestimado, ou o jogo mais incrível que elas já jogaram no 360. E de verdade, eu não lembro de um jogo ser tão problemático como esse. Não, de verdade, vocês sabem se tem algum outro jogo que é assim, tem essas opiniões tão divergentes? Porque, nossa, eu não lembro de nenhum, de verdade. Acabei de perder o melhor amigo que já tive. Essa parte que eu já mostrei pra vocês, então vamos agilizar essa parada aqui um pouquinho, né? Pelo amor de Deus. Aqui, ó. É assim que eu amo. A edição faz a mágica. Acabei de perder o melhor amigo que já tive. Caralho, nem fodendo. Aí, galera! Quem quer tomar um pote de leite e biscoito? Peraí, não me diz não. Robô gigante destruindo a cidade? É assim que se termina um jogo. Caralho, até que esse final foi... Até que maneiro, né não, rapaziada? Clichê. Mas, porra, bem maneiro. Fala aí. Cacete. Então esse foi o tal fracasso do Sunset Overdrive. Talvez um fracasso porque ele só se conseguiu se pagar. Depois do jogo ter lançado e tal, ser vendido, o que eles ganharam foi só pra pagar o jogo. E no máximo, teve um lucro de só $500. Porra, isso é um bagulho sinistro. E é por isso que apesar desses problemas, nunca vai ser consertada. Nunca vai existir uma sequência de Sunset Overdrive. Todos esses problemas que eu falei, provavelmente vão continuar assim. Se não teve lucro, não tem o que fazer. É os manda-chuva que comanda tudo isso, então não foi pro verde, então esquece, não vai ter. E eu não tô querendo dizer que esse jogo, ele é perfeito, acho que isso ficou bem claro. Ele é realmente mediano. E é tão mediano que não importa pra onde você for procurar, em qualquer lugar, você vai ver que as reviews que falam dele são, caralho, notas altas até. 81 no Metacritic, pô, isso é bem alto. Mas quando a gente vai ver também as piores notas, pô, acontece um bagulho até que engraçado. Caralho, olha isso daqui. Toda review com nota baixa é sempre falando de algo que atrapalha a gameplay,
ali que é chato de acontecer, junto sempre com um ponto bom. E a pessoa falando como ela adorou o jogo. Cara, isso é muito louco de verdade. Tipo, olha isso daqui. E eu me dei o luxo de mudar algumas palavras e traduzir só pra ficar um pouco melhor de se entender. Um jogo que seria ainda mais legal se ele não tentasse ser tanto radical. Pra gostar do Sunset Overdrive, você tem que desligar a parte do seu cérebro responsável pelo bom gosto. Mas em troca, o Sunset Overdrive incansavelmente acaricia a parte responsável pelo prazer. A primeira, olha a outra aqui que eu peguei. O jogo é rápido, brincalhão e colorido, que tem um estilo e ação dinâmica, mas uma história que é chata, que logo se torna enjoativa. Vai vendo. A próxima, eu tô no meu segundo new game. Meu Deus! Os controles dos jogos são tão fluidos, a história é burra. Mas ela é muito engraçada. As cutscenes do jogo são meio que tanto faz, elas são ignoráveis. E o multiplayer só não funciona. Mas esse jogo é incrível. Ele tá no Game Pass, então se você tem, caralho, você deve jogar esse jogo. E essa daqui é, acho que é a mais absurda de todas. Porque o cara, ele deu a pior nota possível. Ele deu 0 pro jogo e ele ainda tá falando como ele gostou e vale a pena jogar. E é disso que eu tô falando. Acho que o problema do Sunset Overdrive é realmente só ser um jogo mediano. Até demais. Então vamos lá para os pontos finais, a minha conclusão final sobre isso aqui. O jogo é perfeito? Não. Todo mundo vai gostar do jogo? Não, certeza não. Você deve jogar Sunset Overdrive? Porra, pra caralho. Vocês podem falar o que vocês quiserem, mas ninguém pode negar que essa arma aqui, que tem literal bolas, não parece com um fio. Aí agora é a parte que, pô, a retenção aqui, ó, vai cair, vai dropar pra caralho, mas é a parte que eu gosto de desenrolar aqui uma conversa com vocês, falar sobre aquela parada do quadro, que eu tenho certeza que você tá interessado nisso. Recentemente eu tinha feito um pequeno estudo sobre os meus próprios vídeos. Sobre isso, eu percebi que os vídeos que eu mais gostava foi quando tinha meu humor, tinha mais dali da minha personalidade nessa parada. E nesse vídeo aqui do Sunset é o que eu mais tô trazendo isso, então eu acho que é por isso que ele tá sendo o meu favorito até agora. E o próximo que eu vou fazer, pô, vai ser um vídeo foda. Ele vai ser diferente, pô, rapaziada, vai ter até dublador no próximo vídeo. Aí, spoiler, ó, eu vou estar falando de Hollow Knight. Pô, vai ser uma parada da hora, acho que ele vai ir bem esse vídeo até. De verdade, eu tô até que bem ansioso pra fazer ele. E sobre o quadro, como que funciona aquela parada dos 1000 inscritos? Realmente vai funcionar aquilo? Esse cara aí cabuloso, caralho, realmente vai fazer isso? Daí realmente vai acontecer. E a parada é literalmente bem simples. Você literalmente precisa se inscrever no canal. E todo mundo, até a contagem de 1000 inscritos, vai aparecer aqui na imagem. Pô, me inscrevi, não apareci na imagem. O que aconteceu? Eu só consigo ver quem é inscrito quando você tem as inscrições visíveis. Pô, cheguei aqui no final do vídeo, você pode comentar lá, me inscrevi aqui, pá, vou te colocar na imagem. Vou acreditar em você, pô, que isso. É literalmente isso. E quando chegar 1000 inscritos, pum, vai estar ali, emoldurado. Vai ser um bagulho maneiro, vai ser uma parada da hora e eu acho que é... Cara, realmente como um agradecimento, acho que vai ser maneiro isso aqui. E era meio que isso que eu tinha pra falar. Bem curtinho, papinho rápido. Agora eu vou deixar aqui vocês com uma parte de um outro vídeo que eu já fiz, que sinceramente, porra, muito irado. Se você se interessar, vai aparecer o vídeo aqui na esquerda e você pode clicar nele. Pô, valeu aí. Eu acho que já dá pra meter a braba, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado por ter assistido. Ele é engraçado com Dead Rising. Ele não tem zumbi mutantes igual da Last of Us, ou usa plantas pra matar zumbi. Paizão de família. Ele é desempregado, fumante, alcoólatra e lutador. Ele gosta de usar a própria mão no combate. Só que, mais especificamente, ele só bate em zumbi mulher. Você ali parado, ou dançando também, né, se você quiser.